Olá, pessoal! Hoje nós estamos aqui juntinho de você para aprendermos um pouquinho mais sobre Provérbios 18. Seja muito bem-vindo ao canal. Eu, Célia. E eu, Paulo Ramos, vamos hoje falar do Provérbios 18. E aí vamos aproveitar e vamos ler o que está escrito nesse livro de sabedoria, de aprendizado, de entendimento. Vamos ler alguns versículos, tá? Então vamos lá, Provérbios 18, versículo 1. Aquele que se isola procura satisfazer o seu próprio desejo e insurge-se contra a sabedoria. As pessoas procuram aprender a sabedoria sem ler a Bíblia. E isto mostra um exercício infrutífero, pois a Bíblia é uma fonte inesgotável de sabedoria. Versículo 2. O nésio não tem prazer no entendimento, a não ser naquilo que o seu coração se agrada. O nésio tenta encontrar em seus próprios entendimentos, mas o entendimento apropriado de si mesmo pode ser encontrado somente na Bíblia. Versículo 8. As palavras do fofoqueiro parecem doces bocados, que descem até o íntimo do ventre. O fofoqueiro assemelha-se ao caluniador. As suas palavras ferem o coração dos que os ouvem. Versículo 10. Torre forte é o nome do Senhor. Para ele correrá o justo e ficará a salvo. Corra para o Senhor, somente nele estaremos salvos e seguros, pois o seu nome tem poder. Cristo Jesus é a fonte inesgotável. Versículo 12. Antes do abatimento vem a arrogância do coração do homem, e diante da honra vai a humildade. A arrogância é o orgulho que conduz à destruição. A humildade está ligado à honra. Versículo 14. O espírito do homem suportará a sua enfermidade, mas quem suportará ao de espírito abatido? O espírito abatido são cheios de soluções oferecidas pelo homem. A fé em Cristo é a forma como você sente influência nos seus resultados, nas suas decisões. É a única solução, Cristo Jesus. Leia Provérbios, estude, medite em cada um desses capítulos. Vamos aqui, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Os que amam comerão do seu fruto. A dúvida, a contenda, propagam a morte, mas a palavra de Deus propaga a vida. A vida e a morte, a bênção e a maldição estão no poder da língua. Por isso, pense um pouquinho antes de você falar, porque a sua língua tem poder tanto para o bem como para o mal. 22. O que achou uma esposa, achou o bem e alcançou a benevolência do Senhor. Casamento é bênção de Deus na sua vida. Por isso, case, constitua família. Família é o bem mais precioso que Deus nos concede. 24. O homem que tem amigos deve demonstrar-se amigável, porém há amigos mais chegado que um irmão. Há amigo que te considera mais que um irmão,
Não despreze os verdadeiros amigos. Olha como esse Provérbios 18 faz a gente refletir sobre o nosso dia a dia, né? É muito difícil, às vezes, nós pararmos e reconhecermos as nossas vulnerabilidades. E a gente observa que o poder está nas palavras, né? As palavras têm muita força. E essas palavras dependem muito do nosso senso de julgamento. Muitas vezes nós temos um senso de julgamento muito apurado e às vezes nós causamos fraturas, né, emocionais no nosso semelhante. Como que nós estamos adquirindo esses aprendizados no nosso dia a dia? Será que nós estamos só estudando o conhecimento através do estudo? Ele nos leva sim à sabedoria. Mas será que nós estamos aplicando isso no nosso dia a dia? Pois bem, muitas vezes nós estamos fazendo a nossa parte com os estudos, mas muitas vezes nós estamos negligenciando um semelhante. De que forma? Será que muitas vezes nós não estamos nos isolando das pessoas e do mundo, né? Quando nós deixamos de aplicar esses aprendizados, nós deixamos de ter experiências. E quando nós deixamos de ter experiências, nós não adquirimos a sabedoria. Então nós temos que tomar muito cuidado para que o conhecimento ele não fique engessado e nos torne pessoas endurecidas com senso de julgamento muito forte. Porque com esse senso de julgamento forte, muitas vezes nós afetamos no nosso repertório, na nossa comunicação, pessoas que às vezes estão passando por momentos difíceis e muitas vezes não temos a percepção de que as nossas palavras estão carregadas de julgamentos. Julgamentos que ferem, que machucam, que desperdiça um tempo precioso que não vai gerar resultado no seu semelhante. Preste atenção, o quanto você tem higienizado o seu coração, o quanto você tem deixado o seu coração limpo para que você realmente possa ser sensato e levar alegria, bom ânimo, um conforto, uma paz para aquela pessoa que muitas vezes está ali diante de você. E às vezes, sem ao menos você querer prejudicar ou afetar ou cutucar aquela fratura, muitas vezes você faz isso de forma impensada. Você não reflete sobre aquilo que você está aprendendo no seu dia a dia. Muitas vezes, antes da gente nos dirigir com a palavra, nós temos que ter o bom senso de refletir e pensar sobre aquilo que nós estamos falando. Porque aquilo que às vezes nós estamos falando, às vezes não define a pessoa. E às vezes nós machucamos as fraturas emocionais dessa pessoa que às vezes está supercarregada de problemas. A gente não olha a situação do outro lado para dizer coisas que não vão gerar resultado, principalmente em 5 minutos. Porque em 5 minutos nós podemos carregar as nossas palavras de insensatez e machucar uma pessoa que pode ficar com um problema emocional para o resto da vida, por falta de conhecimento, por falta de sabedoria. Então, vamos parar e pensar se o nosso conhecimento, o nosso aprendizado, ele está gerando experiência no nosso dia a dia. Ou se nós estamos nos isolando do mundo, das coisas, das pessoas, né? E não tendo fatos, porque nós aprendemos a partir do momento que nós vamos nos expor para a vida. Porque quando nós
vamos nos expor para a vida, nós descobrimos muitas coisas maravilhosas que Deus tem colocado para nós. Mas às vezes a gente não quer enxergar o outro lado e nós nos prendemos no nosso próprio egoísmo, na nossa própria maneira de ser, de conduzir a nossa vida. E dessa forma vamos nos tornando pessoas rígidas com a maneira que vemos e julgamos o outro, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com as nossas palavras, porque o poder está nelas. Tanto você pode levar ali o conforto para essa pessoa, um bom ânimo, como você pode realmente, às vezes, destruir um coração que está ali fragilizado. Então, procure sim higienizar sempre seu coração, estar sempre limpo, procure experiências novas, pessoas novas. Quanto mais você se expor na vida, nós temos muitas coisas que Deus colocou aqui que nós precisamos descobrir. E a fé sem a ação, a gente observa que acaba sendo muito pequena. E aqui eu deixo uma questão para a gente parar e refletir. Você já parou para pensar no tamanho da sua fé? Sua fé pode ser do tamanho do quanto você reconhece sua vulnerabilidade. Gente, o quanto nós temos que ser firmes para reconhecer o tamanho da nossa fé. Pois a nossa fé, muitas vezes, ela está ali para a gente poder realmente reconhecer as nossas próprias falhas, né? As nossas próprias características negativas, e uma delas é a força da língua, né? Porque a língua, ela tem uma força muito grande com relação às palavras, mas nós temos que educá-la, né? Nós temos que aprender e aplicar todos os dias, sempre com gestos de generosidade e sem crítica e sem julgamento, porque quando nós agimos com crítica e julgamento, muitas vezes nós não controlamos a nossa língua. Tenha um coração limpo e leve muita alegria para as pessoas, para os semelhantes que precisam de você. Não importa a forma que você vai entregar isso. Se você é uma pessoa simples, mas se você tem uma experiência de vida, com certeza, se você conhece os princípios cristãos, eu tenho certeza que você vai entregar algo de bom e de muita generosidade. Então, não deixe de falar, não deixe de conversar e não deixe de viver essa vida maravilhosa, porque quanto mais nós vivemos, mais nós aprendemos e mais nós conseguimos levar essa sabedoria para outras pessoas. Então, veja, aquilo que você está falando é de bênção ou de maldição? Porque a língua, ela tanto dá vida, quanto ela leva à morte. Então, as suas palavras, elas estão sendo tolas ou são palavras sábias, que edifica, que ajuda o próximo? Reflita um pouquinho naquilo que você tem feito e falado. Lembre-se, curta, comente e compartilhe. Ajude-nos a entregar para outras pessoas que muitas vezes estão precisando de ouvir uma palavra amiga. Ajuda-nos a divulgar o nosso canal. E lembre-se, você é filho amado de Deus. Deus te abençoe.